Antes a gente vai falar sobre esse grande dia, hoje é 24, que aliás é uma data importante também para o Piauí, faz parte do contexto aí das nossas datas de independência, né? Data comemorativa lá em Oeiras. Este ano essa adesão completa 195 anos, quase 2 séculos. Você teve um momento lá de Piracuruca, hoje, 24 de janeiro, será também em Oeiras, a primeira capital, uma solenidade cívica que terá como representante do governo do estado a vice-governadora Margarete Coelho, considerando hoje a agenda muito apertada do governador Wellington Dias. Ontem foi no Rio Grande do Sul e hoje vai ser em São Paulo. Por falar nisso, o governador Wellington Dias gravou um vídeo para a gente, ele que participa, como disse aqui o Elivaldo, dessas manifestações organizadas pelos movimentos sociais, pelo Partido dos Trabalhadores, lá em Porto Alegre, especialmente, onde acontece daqui a pouco a partir das 8h30 da manhã, agora já são 8h15, né, pelo horário de Brasília, lá em Porto Alegre, por causa do horário de verão. Daqui a pouco começa o julgamento do ex-presidente Lula, o governador Wellington Dias, ao lado de muitos petistas, lideranças do país inteiro e também de manifestantes ligados aos movimentos sociais, participou dos atos e gravou um vídeo para a gente. Nós estamos aqui em Porto Alegre, na Praça da Democracia, em frente à Assembleia Legislativa, no ato das mulheres em defesa da democracia. Aqui, agora há pouco, acabou de dar uma palavra a ex-presidente Dilma Rousseff, a nossa presidente do partido, Gleisi Hoffmann, e líderes do PSB, PDT, PCdoB, vários partidos. Aqui é uma defesa de que as leis sejam respeitadas. Não aceitamos injustiça, não pode alguém ser condenado como Lula sem provas, e é por essa razão que estamos todos aqui na defesa de interesses maiores do Brasil. Você viu aí que há uma movimentação muito grande. Ontem o próprio ex-presidente esteve lá em Porto Alegre, a ex-presidente Dilma também esteve lá fazendo discursos, né, Nivaldo? O PT todo se mobilizou, Nádia. A bancada do partido na Câmara, no Senado, governadores do PT, deputados estaduais, militantes da base mesmo de movimentos sociais, foram a Porto Alegre acompanhar de perto e, de certa forma, exercendo o papel de pressão lá no TRF4, no sentido de favorecer o ex-presidente Lula. Sabe quem estava lá também? Mostra aí a foto da Lourdes Mello. Né? Uma selfie aí com o dirigente, o João de Deus, lá do PT. Ele é dirigente do PT. Tá em Lourdes todas, Mello, né? Do PCO, né? Deve ter vendido muito jornalzinho da Casa Operária para conseguir a Porto Alegre. PCO aí, no movimento pró-Lula. Ela que tem uma de extrema esquerda, mas aí nesse movimento se aproximou aí, uma convergência com o PT. Vamos a Brasília. Délio Rocha lá está acompanhando também na capital federal como está a expectativa, Délio, para esse julgamento que deve ser concluído até o final da tarde de hoje. Olá, Délio, bom dia. Olá, Nádia Rodrigues, Elivaldo Barbosa, bom dia para vocês e bom dia a todos. O dia de hoje, todos os olhares do Brasil estão voltados para Porto Alegre e esse julgamento de hoje, Nádia, está envolto em muita polêmica que tem despertado discussões ideológicas que questionam a motivação e o comportamento das partes envolvidas, tendo como figuras centrais o próprio Lula e o juiz Sérgio Moro. E o que o TRF da 4ª Região vai fazer daqui a pouco é analisar um recurso contra uma decisão de Sérgio Moro que pode selar o destino político do ex-presidente Lula. E o resultado deste julgamento vai ecoar profundamente no campo eleitoral do país. Veja na reportagem. Em sua decisão, o magistrado diz que o apartamento é de fato do petista, que teria recebido o imóvel em troca de benefícios concedidos à empreiteira OAS, quando Lula ainda era presidente da República. Os advogados de Lula negam que o imóvel pertence ao ex-presidente e acusam Sérgio Moro de ser um juiz parcial que fez um julgamento político promovendo uma condenação sem provas. Por isso, a defesa do petista recorreu da decisão de Moro em segunda instância, ao TRF da 4ª Região. Teria que ter uma coisa mais contundente. Esse daí eu acho que é um argumento muito frágil. Eu quero que ele seja condenado porque ele fez muito mal ao país, fez esse esquema todinho, essa máscara. Eu sou contra, porque eu acho que ele está fazendo uma injustiça contra o ex-presidente Lula, entendeu? Eu espero que a justiça seja feita, ou seja, ele seja preso, porque ele enganou muita gente. É num clima de muita rivalidade entre os manifestantes que são a favor e contra o ex-presidente Lula e num clima de muitas dúvidas sobre a natureza do julgamento, se será
técnico ou político que os 3 desembargadores que compõem a 8ª turma do TRF4 vão dar seus votos nesta quarta-feira. O desfecho do julgamento deve acontecer no meio da tarde de hoje e, independente do resultado, a gente já pode ter pelo menos uma certeza. Esse julgamento vai ter um profundo impacto nas eleições de 2018. Caso a condenação do petista seja mantida, aumentam as possibilidades de a candidatura dele ser barrada pela Justiça, retirando da corrida presidencial o líder das pesquisas. Por outro lado, se o recurso da defesa for aceito, Lula fortalece sua condição de favorito. O criminalista Délio Lins e Silva, ex-conselheiro federal da OAB e que atuou em processos do Mensalão no STF, comenta sobre o que devemos esperar deste julgamento. Eu espero que esse tribunal ele se limite à prova dos autos. Se tem prova, que o condene. Agora, se não tem prova, que não façam aquela opção política, né, de alguém lá que não gosta do Lula porque acha ele feio, barbudo, ou isso ou aquilo. Aí, então, é isso que eu particularmente espero desse julgamento. O criminalista esclarece que, em caso de decisão contrária ao réu, a defesa do ex-presidente dispõe de novas possibilidades de recursos. Se for um julgamento por unanimidade, existe um recurso interno chamado embargo de declaração, que visa corrigir alguma contradição, alguma omissão, alguma obscuridade. É um recurso interno. Se houver voto divergente, não for unânime o julgamento, também cabe um outro recurso interno, que são uns embargos visando tirar a divergência. E, se for unânime, pode haver também um recurso para o STJ. Enquanto o julgamento de Lula não se define, os concorrentes do petistas aguardam ansiosos o resultado. Afinal, a decisão de hoje também vai refletir no destino eleitoral dos outros candidatos. Olha, Nádia, se a eleição para presidente da República no Brasil fosse feita em 3 turnos, talvez a gente estivesse, neste momento, diante de um primeiro turno. Tamanho é o peso político do ex-presidente Lula. E, Nádia, todas as atenções do país vão estar voltadas aí para esse julgamento de hoje e a gente espera que tudo transcorra na maior tranquilidade. É com você, Nádia. Obrigada, Délio Rocha. É isso mesmo, Elivaldo. Acho que podemos interpretar politicamente como o primeiro turno das eleições presidenciais. Afinal de contas, todos os candidatos e partidos envolvidos nessa disputa consideram que um panorama é com Lula candidato, um outro é Lula não candidato. Portanto, é uma decisão que terá repercussão direta no processo eleitoral deste ano. Mesmo com o cabimento de vários recursos que podem estender essa candidatura de Lula até setembro, quando será julgado definitivamente pelo Tribunal Superior Eleitoral se ele será ou não candidato praticamente às vésperas da eleição.